Será que todas as religiões são verdadeiras ou nenhuma é? Você já se perguntou por que o mundo está cheio de religiões diferentes? Por que existem tantas doutrinas, tantos deuses, tantas visões sobre o que é sagrado? E no meio de tudo isso, alguém afirma: só existe um caminho, uma verdade, uma vida. Isso não soa arrogante, presunçoso, ou pode ser justamente o oposto? E se a verdade, por definição, não fosse múltipla, mas única? E se o verdadeiro Deus não fosse inventado por nós, mas revelado a nós? É exatamente isso o que o cristianismo propõe. Não como uma filosofia entre outras, mas como a resposta a Deus, a confusão humana, não como uma escada feita por homens tentando chegar ao céu, mas como uma descida do céu até nós. Porque o cristianismo não começa com rituais, mas com uma pessoa, Jesus Cristo. E o que ele fez, nenhum outro fez. Ele não veio ensinar como encontrar Deus. Ele disse: eu sou o caminho. Viveu entre nós, morreu de forma pública, ressuscitou diante de testemunhas e, segundo as Escrituras, mergulhou na realidade mais escura da humanidade e voltou com as chaves da vida. Se isso é verdade, então não estamos falando apenas de fé. Estamos falando da realidade mais profunda que existe. Mas não precisa acreditar agora. Apenas fique até o fim, porque o que você vai ouvir pode virar de cabeça para baixo tudo o que você pensava saber sobre religião, Deus e sobre você mesmo. Aqui está o que você vai encontrar neste vídeo. Por que o Deus cristão é diferente de todos os outros? Como a ressurreição de Jesus desafia toda a lógica religiosa? A misteriosa descida ao mundo dos mortos e o que isso revela? A mudança real que só o Evangelho provoca na vida das pessoas. Porque nenhuma outra crença se sustenta diante da revelação cristã. E por que tudo isso tem a ver com você? Se você tem dúvidas, curiosidade ou até ceticismo, ótimo, você está no lugar certo, porque essa conversa é para quem pensa, sente e não se contenta com respostas rasas, e se sente desafiado a estar mais próximo de Deus. Já se inscreve no canal para não perder as próximas reflexões. Vamos juntos, porque a verdade está mais viva do que nunca. Por que o Deus cristão é diferente de todos os outros? Vamos começar com uma das afirmações mais ousadas da fé cristã. Deus se tornou homem. Sim, é isso mesmo. O Criador do universo decidiu entrar na história como um de nós. Não como um mito, uma lenda ou uma aparição, mas com carne, ossos, sentimentos, fome, cansaço e amor. Enquanto todas as religiões do mundo mostram o homem tentando alcançar Deus por meio de regras, rituais ou revelações místicas, o cristianismo apresenta o contrário. É Deus que desce, é Ele que toma a iniciativa, é Ele quem estende a mão primeiro. João 1,14 diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e isso muda tudo, porque não estamos falando de um ser distante, inacessível, escondido nas nuvens. Estamos falando de Jesus, alguém que sentiu nossas dores, andou por nossas ruas e compartilhou o nosso sofrimento. Imagine que um rei decide viver entre os camponeses, mas não como um visitante. Ele troca as suas roupas reais por trapos, trabalha no campo, sofre injustiças e até morre injustamente. É isso que Jesus fez, não por obrigação, mas por amor. Ele não veio apenas para ensinar, ele veio para nos resgatar, para pagar o preço que não conseguimos pagar. Isaías 9,6 já antecipava isso. Um menino nos nasceu e será chamado Deus Forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. E quando Jesus declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, João 14,6, ele não estava oferecendo mais uma filosofia, ele estava revelando sua identidade divina. Você percebe a diferença? Buda mostrou um caminho, Maomé trouxe um código, mas Jesus é o próprio caminho. Ele não aponta, ele é. E isso muda tudo. Agora me conta, você já tinha parado para pensar que Deus realmente se fez um de nós? Deixe nos comentários. Essa é uma das verdades mais incríveis e transformadoras do Evangelho. Vamos seguir em frente, porque essa história só melhora. Como a ressurreição de Jesus desafia toda a lógica religiosa. Agora a história dá um salto surpreendente. Jesus não apenas viveu e morreu, ele ressuscitou. E essa é a base de tudo, porque se ele venceu a morte, então tudo o que disse é confiável. Mas se não, tudo desmorona. A ressurreição não é uma invenção tardia, nem uma lenda que surgiu séculos depois. É uma afirmação feita desde os primeiros dias da igreja. Paulo escreveu em 1 Coríntios 15,17: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. E quais são as evidências? Primeiro, o túmulo vazio. Mesmo os opositores de Jesus admitiram que o corpo não estava lá. Se os líderes religiosos tivessem um corpo, teriam mostrado, mas não mostraram, porque não podiam. Segundo as testemunhas,
mais de 500 pessoas afirmaram ter visto Jesus vivo, de acordo com o mesmo capítulo de 1 Coríntios, e essas pessoas não ganharam dinheiro, fama ou poder com isso. Ao contrário, muitas foram perseguidas e mortas. Pedro, que tinha negado Jesus, morreu crucificado de cabeça para baixo. Tomé, que duvidou, foi até a Índia anunciar que Jesus ressuscitou. Paulo, que era inimigo dos cristãos, se tornou um dos seus maiores defensores após encontrar o Cristo ressurreto. Terceiro, a transformação. Pescadores se tornaram líderes. Perseguidos se tornaram proclamadores. A igreja nasceu em meio à perseguição e se espalhou mesmo sem armas, sem influência política e sem recursos materiais. O que explica isso? Até historiadores seculares como Bart Ehrman reconhecem que os discípulos acreditavam sinceramente que Jesus havia ressuscitado. Eles não estavam promovendo uma ideia, estavam contando um encontro real. A ressurreição também tem respaldo histórico. Tácito, historiador romano, escreveu por volta do ano 116 d.C. Cristo, de quem deriva o nome cristãos, sofreu pena extrema durante o reinado de Tibério, pelas mãos de nossos procuradores Pôncio Pilatos. Flávio Josefo, historiador judeu, por volta do ano 93 d.C., mencionou que Jesus era um homem sábio, autor de feitos maravilhosos, e foi crucificado sob Pôncio Pilatos. Seus seguidores não abandonaram sua fé e continuam até hoje. Edward Musgrave, professor de História Antiga na Universidade de Auckland, escreveu em 1984 que a evidência para a vida, morte e ressurreição de Cristo está melhor autenticada do que a maioria dos fatos da história antiga. Uma afirmação poderosa vindo de um especialista em fontes históricas do mundo antigo. Nada disso é mito, é história. E se for verdade, e tudo indica que é, então não estamos diante de uma fé subjetiva. Estamos diante de um fato objetivo que muda tudo. Você já parou para pensar nisso? Se Jesus está vivo, então ele ainda fala, age e transforma. E essa história continua. Porque enquanto todos achavam que ele estava em silêncio, algo incrível acontecia no mundo invisível. Mas se tudo isso é verdade, por que tanta gente ainda rejeita? Agora vamos falar sobre a misteriosa descida ao mundo dos mortos e o que isso revela. Enquanto o corpo de Jesus jazia no túmulo, algo grandioso acontecia no mundo espiritual. Não era o fim, era o cumprimento, não era o silêncio, era a guerra. A Bíblia revela em textos como 1 Pedro 3,19 e Efésios 4,9 que Jesus desceu às partes mais baixas da terra. Na linguagem dos judeus daquela época, isso significa o Sheol, ou Hades, em grego, o mundo dos mortos. Mas Jesus não foi até lá como derrotado. Ele foi como um rei, como conquistador, como aquele que tem autoridade para atravessar a morte e ainda assim sair vivo. Imagine um guerreiro entrando em um território inimigo para libertar prisioneiros. Foi exatamente isso que aconteceu. Jesus desceu ao domínio da morte e proclamou a vitória que havia conquistado na cruz. Essa é uma das partes menos conhecidas da história do Evangelho, mas uma das mais profundas durante aqueles 3 dias. Ele não estava inativo, ele estava tomando as chaves da morte e do inferno. Apocalipse 1,18 registra suas próprias palavras. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Teólogos ao longo da história, como Irineu, Agostinho e Calvino, interpretaram esse momento como o cumprimento da promessa de redenção para todos, inclusive os judeus, do Antigo Testamento, que aguardavam a revelação completa do Messias. Foi uma vitória não apenas sobre o pecado, mas sobre a separação eterna, sobre o medo, sobre a escuridão. Hoje, quando falamos de salvação, precisamos lembrar que ela atravessa todas as esferas da realidade, céu, terra, até o Hades. Nenhum lugar ficou fora do alcance do amor de Deus. E o que isso significa para você? Significa que não importa quão fundo alguém tenha caído, quão escura pareça a sua história, o amor de Cristo desceu mais fundo ainda, para trazer luz onde havia trevas. A jornada de Jesus até o mundo dos mortos é um lembrete poderoso. Ele foi até o extremo para nos salvar. Vamos seguir, porque depois de vencer a morte, ele tem algo novo para oferecer, uma nova vida, e é sobre isso que vamos falar agora. A mudança real que só o Evangelho provoca na vida das pessoas. Vamos falar de algo que talvez você já tenha tentado sozinho. Mudar de vida, mudar de hábitos, de pensamentos, de atitudes. Mas a verdade é que sem algo maior nos transformando por dentro, essa mudança não se sustenta. O cristianismo não é só um conjunto de ideias bonitas. É o relato de um Deus que entra na vida das pessoas e muda tudo. Não por fora, mas por dentro. Se Jesus está vivo, ele não é uma lembrança do passado. Ele é uma presença viva, ativa e real. E onde ele entra, nada permanece igual. Pense em um coração cheio de culpa sendo substituído por paz.
uma mente cheia de confusão encontrando clareza, uma alma ferida descobrindo que é amada. E é isso que Jesus faz. João 3,3 registra as palavras dele a Nicodemos: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ele não disse para melhorar, disse para nascer de novo. É outra origem, outra identidade, outra história. Essa é a nova vida se manifestando em atitudes, valores e propósitos. Não é perfeição, é transformação. Uma jornada que começa com um passo de fé e continua com a presença constante do Espírito Santo. É isso que explica a mudança de homens como Agostinho, de um jovem viciado em prazeres para um dos maiores pensadores da igreja. Ou de C.S. Lewis, que saiu do ateísmo cético para se tornar um dos maiores defensores da fé cristã. E não precisa ser um gênio para viver isso. Milhões de pessoas comuns, como eu e você, já foram tocadas por esse amor e tiveram suas vidas viradas do avesso no melhor sentido possível. Você já conheceu alguém que mudou de verdade por causa de Jesus? Ou talvez você esteja sentindo esse chamado agora. Não ignore, porque a próxima parte revela que essa fé não é só pessoal, ela é cósmica. É uma revelação que supera todas as outras tentativas humanas de alcançar o divino. Vamos juntos à próxima parte. Por que nenhuma outra crença se sustenta diante da revelação cristã? Antes de Cristo, o mundo era um lugar muito diferente, e entender isso é essencial para perceber o poder real do Evangelho. Imagine um mundo onde o valor de um ser humano era medido por sua força, riqueza ou status social, onde crianças eram descartadas, mulheres tratadas como propriedade e a vida dos mais fracos não tinha qualquer importância. Um mundo governado pelo medo, pela opressão e pela adoração de deuses, que mais pareciam tiranos instáveis do que fontes de amor e justiça. Parece distante, não é? Esse é o retrato da humanidade antes da chegada de Cristo. O mundo antes de Cristo era um retrato sombrio. Antes que o cristianismo se espalhasse, a maioria das culturas ao redor do mundo seguia padrões cruéis e impiedosos. Em Roma e na Grécia, gladiadores eram mortos por entretenimento, infanticídio era comum, especialmente de meninas. Escravos não tinham qualquer direito. O valor humano estava ligado ao poder e à utilidade. Na Índia antiga, o sistema de castas determinava o destino de uma pessoa desde o nascimento. Intocáveis eram excluídos da sociedade. Em muitos lugares, o ritual de sati, onde viúvas se jogavam na pira funerária do marido, era aceito. Em culturas tribais animistas, havia práticas como canibalismo, ritualismo, sacrifícios humanos e escravização de mulheres. No Egito e na Mesopotâmia, os governantes eram considerados deuses e estavam acima de qualquer moral. Justiça era privilégio dos poderosos. Não era apenas atraso cultural, era ausência de luz. Essas práticas não surgiram por maldade pura, mas por uma visão de mundo onde a força justificava tudo. E o medo dos deuses mantinham as pessoas submissas. Não havia base ética universal, não havia dignidade inegociável, não havia esperança real. A chegada de Cristo, uma revolução sem espadas, e então surge um homem de uma vila obscura, sem riqueza, sem exército, sem posição de poder, e diz coisas que ninguém jamais ousou dizer naquela época. Amai os vossos inimigos, perdoai 70 vezes 7. Tudo o que quiserdes que os homens vos façam, fazei-o também a eles. Jesus inverteu o jogo. Ele não trouxe mais um código religioso. Ele revelou a essência do próprio Deus. Amor, perdão, compaixão, justiça. Pela primeira vez, a humanidade ouviu com clareza: toda a vida humana tem valor. Do rico ao mendigo, da criança ao idoso, da mulher ao escravo. Ele ensinou que Deus não é um tirano distante, mas um pai conhece cada filho, que a ética não vem da espada, mas do coração transformado, que o ser humano não existe para servir os caprichos dos deuses, mas que Deus veio servir e salvar o ser humano. E mais, que a dignidade e a liberdade não vêm do Estado, nem da sociedade, mas do próprio Criador. Foi aí que nasceram as bases do que hoje chamamos de direitos humanos. Conceitos como valor intrínseco da pessoa, compaixão institucional, cuidado com os vulneráveis, tudo isso brotou da revolução silenciosa que começou na cruz. E se o cristianismo não tivesse predominado? Essa pergunta é crucial, porque ela revela o quanto o evangelho moldou o mundo, mesmo que muita gente não perceba. E se outra cultura tivesse moldado o Ocidente? E se a visão de mundo baseada em castas, em impérios de ferro ou em espiritualidades
ritualísticas e distantes tivesse vencido. Talvez hoje ainda viveríamos em um sistema que naturaliza a desigualdade, pune os fracos e endeusa os fortes. Talvez nem mesmo a ideia de direitos iguais existisse. Até mesmo historiadores ateus reconhecem isso. O britânico Tom Holland, autor do livro Dominion, escreveu: "Eu achava que os valores que prezam igualdade, compaixão, sacrifício pelos fracos vinham dos gregos, romanos, mas eu estava errado. Tudo isso vem do cristianismo. Sem Cristo, eu não pensaria como penso." A frase dele diz tudo. A revelação que muda tudo. A fé cristã não surgiu do esforço humano para alcançar Deus. Foi Deus que decidiu vir até nós. E quando veio, não apenas transformou a vida, mas transformou a história. Outras crenças partem do homem tentando chegar ao divino. O evangelho parte do divino que chega até o homem. Isso muda tudo. João 1,18 diz: "Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está junto ao Pai, o tornou conhecido." Jesus não é apenas mais um mestre, mais um profeta, mais um avatar espiritual. Ele é a revelação final, a luz que entrou no mundo escuro, a verdade que desfez séculos de trevas. O evangelho não nasceu em um palácio, nasceu entre os pobres, perseguidos e esquecidos. E mesmo assim, mudou tudo. Do modo como tratamos crianças até o sistema de justiça moderno, do cuidado com doentes até a ideia de perdão pessoal. O mundo antes de Cristo era um lugar, o mundo depois de Cristo é outro. O que podemos concluir? Depois de tudo isso, a pergunta inevitável é: o que essa verdade tem a ver com você? Tem tudo. Se o Deus cristão não é uma invenção humana, mas o próprio Criador que entrou na história, se Jesus não é só um mestre moral, mas o próprio Deus que morreu e venceu a morte, se a ressurreição é um fato que atravessa séculos e desafia toda a explicação natural, se ele desceu até o mundo dos mortos para libertar até o que ninguém mais podia alcançar, se o evangelho transformou o mundo como nenhuma outra fé, nenhuma outra filosofia, nenhuma outra crença jamais fez, então essa história não é só verdadeira. Ela é urgente, ela é pessoal, ela tem tudo a ver com você, porque esse Deus, o único que se fez homem, venceu a morte, tocou o mais profundo da existência humana e ergueu uma nova vida. É o mesmo que hoje estende a mão para você. Não como um juiz impessoal, mas como um pai que conhece o seu nome, sua dor, sua história e ainda assim escolhe amar. A cruz foi o preço, a ressurreição, a vitória, e o que falta agora é a sua resposta. Você pode ignorar, pode adiar ou pode dar o passo que muda tudo. Crer e entregar, viver de verdade. O cristianismo não é sobre você tentar chegar até Deus, é sobre aceitar que Ele já veio até você. Não é uma religião, é reconciliação. Não é um esforço, é graça. Não é teoria, é vida. A escolha está diante de você. Se esta mensagem tocou o seu coração, comenta aqui embaixo. O que mais falou com você hoje? Eu quero saber. E compartilha esse vídeo com alguém que precisa escutar isso. Você pode ser o elo entre uma dúvida e uma nova vida. E se ainda não se inscreveu no canal, aproveita agora, porque nos próximos vídeos a gente vai continuar essa jornada juntos. Até lá, leva com você essa verdade. Você é amado, de verdade, por um Deus que atravessou o céu, a terra e até o inferno para te resgatar.